Meus amigos, o brasileiro é conhecido por fazer piada da própria desgraça, não é verdade? Bom, de tanto ser assodado de impostos, e já não é de hoje, mas os governos petistas, eles levam isso à enésima potência. Nós vamos todos nos batizarmos de os descamisados, porque é o que vai sobrar. Só sobrará gente descamisada, trabalhadores mais descamisados, sem liberdade de expressão, de opinião, de ir e vir, e descamisados, porque pagadores de impostos, sem. Estamos vendo as charges, os memes de imagens, quero dizer, de ilustrações, memes de vídeos. Alguns desses memes, na última semana, ganharam a Times Square, a avenida mais famosa de Nova York. O governo está preocupado, o consórcio de poder está preocupado, porque o humor, ele é uma reação inteligente, muitas vezes até desesperada, de um indivíduo, de um conjunto de indivíduos que busca o humor como uma maneira de suportar a travessia de um deserto ou de pedir socorro. Mas, sobretudo, o humor tem essa capacidade de comunicação avassaladora. Mas nem por isso um governo de ocasião está autorizado pela Constituição, ou por qualquer lei que seja, a criminalizar o direito do brasileiro de fazer um meme, por exemplo. Este verdadeiro movimento que está viralizando, de o brasileiro, parece que o troço pegou, que é canalizar o sofrimento que este 1 ano e 8 meses desse governo está causando na população. Parece que o brasileiro canalizou agora essa moda. Isso vai viralizar cada vez mais. Canalizar o seu repúdio ao desmando por meio do humor, notadamente dos memes. E nós estamos vendo o seguinte: quem está sendo nesse primeiro momento aí alvo desses memes é justamente um dos maiores pau-mandados, para não dizer auxiliares do Lula, que é o eterno poste do Lula, o faz tudo, o Jaiminho do Lula, que é o Haddad. O Tachad, nos memes e no humor do brasileiro, o Tachad, o homem taxa, né? Há memes maravilhosos. Ontem mesmo vi no Poder 360 recriar uma cena lá de um filme, colocando uma legenda com o Tachad lá. Acho que até do filme vocês devem ter visto. Ou fizeram um meme com uma cena do filme, de um filme épico. E ficou, representa o espírito ali do brasileiro nesse momento tão difícil. Então, muito bem. A última dos brasileiros nessa criatividade do sofrimento, porque o sofrimento ele leva a vazão, dá vazão à criatividade, sempre é assim. A privação dá vazão à criatividade. Não se pode querer retirar agora do brasileiro, porque as altas vozes do governo e do consórcio de poder saíram aí defendendo a criminalização dos memes. Esse sujeito opaco, esse Bessias, né? Jorge Bessias, advogado-geral da União, pasmem, não é? Está dizendo que os ricos é que estão financiando esses memes, etc, etc. E eles estão com medo, eles vão partir para cima para tentar realmente obstruir essa vazão de memes, não tenham dúvida, né? Mas não sei não, hein? Bom, está aqui no Pleno News. Tachio, né? Tachio é
como estão chamando, tudo isso é a criação de taxas, de impostos atribuída de maneira exacerbada, exagerada, a irracional e oportunista criação irresponsável, desumana criação de taxas, impostos pelo governo, capitaneada pelo Taxade, o Haddad. Então começou assim, o Brasil está sendo chamado agora de Taxil. Diz aqui o Pleno News, Taxil, meme transforma estados brasileiros em nomes de taxas. Que interessante. Amazonas virou Taxonas, Bahia virou Taxia, Goiás virou Taxás e Paraná, Taxaná. Né? Coisa interessante. Diz o Pleno News aqui, né? Novos memes sobre a taxação no Brasil surgem nas redes sociais a cada momento. Um dos mais criativos trocou não apenas o nome do país, mas também todos os estados brasileiros. É o Taxade conseguindo trocar e alterar os nomes dos estados brasileiros. A brincadeira envolve críticas ao ministro da Fazenda, Fernando Taxade, Haddad, e a política de aumento de arrecadação de tributos. No Brasil, na imagem, Brasil se tornou Taxil, Amazonas Taxonas, Bahia Taxia, Goiás Taxás, Paraná Taxaná, Minas Gerais Taxas Gerais e assim por diante. Cada uma das 27 unidades federativas ganharam novos nomes. O Distrito Federal, por exemplo, virou Distributo Federal. Aliás, tem que fazer muitos tributos para sustentar essas pessoas todas políticas e seus puxa-saques que estão aí no Distrito Federal. As críticas são relacionadas aos novos tributos e taxas estipuladas no país, sendo uma das mais polêmicas a taxação de compras internacionais a partir de $50. A ideia do governo federal foi aprovada por meio de um acordo com o Congresso Nacional, que não vale nada também esse Congresso Nacional. Bom, em homenagem a todos que estão ouvindo, e aqui tem gente nesse canal, e a cada dia surge mais gente de todos os estados. Para vocês que não ouviram ainda, vou aqui ter a fineza de, inspirada em Taxade, segundo a criação aqui do site Conexão Política, dá aqui o devido crédito, aos neologismos, aos novos nomes sob os quais os estados serão batizados agora nessa insana marcha da multiplicação infindável dos impostos pelo nosso ministro Taxade. Então veja, vou começar da região norte. Roraima virou Taxaraima. Amapá virou Taxapá. Pará virou Taxá. Acre virou Taxacre. Rondônia virou Postônia. Temos o Tacho Grosso do Sul, temos Goiás Taxás, temos o Taxatins, né? Lá em cima, Nordeste, temos o Taxaranhão, né? Temos o Taxará, né? Temos o Taxa Grande do Norte, a Taxaíba, a Taxambuco, Taxagoas, Taxajipe, Taxia, né? Ainda no Centro-Oeste temos o Distrito Federal, né? Temos o Espiritachando, né? Temos o Rio de Tacheiro, temos o Taxaná, temos o São Taxás, mas eu até gosto mais do São Taxaulo, né? Temos o Taxa Taxarina, né? E o Taxa Grande do Sul. O Taxa Grande do Sul, para onde dizem que até agora não chegou nada daqueles dinheiros prometidos pela claque, ali que estava animada pela Janja. Parece que no Rio Grande do Sul, até agora, pelo governo, só foram salvos mesmo Como é o nome mesmo daquela cadelinha aqui? Temos que saber até o que se foi feito daquela cadelinha lá, que a Janja... né? Que coisa, né, gente? O país está assim. Pelo menos o brasileiro está sendo educado, está fazendo apenas humor do próprio sofrimento. Por exemplo, não está fazendo essas coisas que dizem que
o enteado da Janja, Luiz Cláudio, filho do Lula, está fazendo contra ela, chamando ela de puta e de oportunista. Tá aí também, tá na polêmica toda aí, né? O Luiz Cláudio não pode fazer isso. Verdadeiramente não se pode compactuar com esse tipo de agressão vil contra as mulheres, seja ela quem for. E o Lula, marido da Janja, é preciso ter hombridade, vira público. Se reconhecer que o filho realmente destratou a sua esposa dessa maneira, tem que repreendê-lo em público e se solidarizar com a figura pública que ele está criando, que é a Janja. Se o filho está sendo vítima de injustiça, da mesma forma ele deve vir defender o filho, e desta forma até a Janja deve vir defender o enteado. O silêncio do Lula, que é o pai da nação, é uma coisa covarde, não é exemplo. E o silêncio também da Janja, seja para defender o seu enteado, de repente injustiçado, vítima de ignomínia, ou para defender a sua própria honra. A Janja, que tem buscado defender as minorias, inclusive o direito das mulheres, se ela foi vítima dessa asquerosa violência moral por parte do Luiz Cláudio, que ele chamou de puta e de oportunista, ela deve repreender o Luiz Cláudio e também processá-lo. Vai fazer o quê? Então estão de parabéns os brasileiros que, mesmo sendo jeguinhos e jeguinhas pagadores de impostos, estão apenas fazendo memes e utilizando inofensivo humor. Não se pode compactuar com a ideia de facínoras que querem tirar a liberdade de expressão do seu povo, inesgotáveis pagadores de impostos, por apenas o fato deste povo estar fazendo um pouco de humor. Deixe seu like, escreva comentários educados aqui embaixo e inscreva-se no canal também. Compartilhe se for possível.